Olá, tudo bem? Eu estou muito feliz porque estou aqui de novo, mais um ano, né, para apresentar o terceiro CONEC, que é o Congresso Nacional de Educação na Contemporaneidade. E meu nome é Lidiane, este é meu sinal na comunidade surda. Eu sou professora de Libras, também tradutora e intérprete de Libras. E é com muito prazer que eu irei apresentar agora para vocês o meu tema de pesquisa deste artigo científico que eu convido vocês a lerem, que tem como título A Formação de Professores e Atitudes Interculturais, Desafios e Possibilidades na Educação de Surdos em uma Perspectiva Bilíngue. Vou mostrar aqui para vocês. Este é minha apresentação. Deixa eu colocar aqui, tela cheia. Pronto. Assim fica melhor. É, deixa. É esse mesmo. Coloca aqui. Pronto. E aí, gente, eu vou falar sobre a formação de professores, né, e atitudes interculturais, desafios e possibilidades na educação de surdos em perspectiva bilíngue. Bom, para a introdução do trabalho, eu trago a discussão, né, sobre o que é a educação bilíngue de surdos no Brasil. Eu falando que ela tem avançado nas últimas décadas, especialmente com o reconhecimento da Libras como língua e meio legal de comunicação e expressão, que ela foi reconhecida pela Lei 10.436 de 2002 e regulamentada pelo Decreto número 5.626 de 2005. Então, a gente tem essa lei e esse decreto que reconhece a Libras como língua, como meio legal de comunicação e expressão, né? No entanto, a formação docente para atuar nesse contexto ainda enfrenta desafios significativos, especialmente no que diz respeito à compreensão e valorização das dimensões culturais e linguísticas próprias da comunidade surda. A gente vê que hoje a formação de professores bilíngues não se resume só ao domínio de línguas. Não é só o professor saber a língua de sinais, mas ele precisa também ter atitudes interculturais que respeitem e dialoguem com as identidades surdas. Então, não é só você saber Libras, você também precisa entender a cultura surda, é, as identidades surdas e respeitar cada uma delas. E por isso, a proposta do tema desse tema, neste artigo, nós propomos uma reflexão sobre os desafios e possibilidades da formação docente bilíngue a partir de uma perspectiva intercultural. Discutimos como as atitudes dos professores em formação e em atuação podem impactar o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes surdos e analisamos propostas que visam a construção de uma educação verdadeiramente inclusiva e equitativa. Então, a gente vai refletir, né, perceber quais são esses desafios e as possibilidades da formação docente bilíngue a partir dessa perspectiva intercultural. E aí, para isso, a questão central da pesquisa é como promover uma formação docente bilíngue que articule competência linguística e sensibilidade intercultural, contribuindo para a educação de surdos mais inclusiva e afetiva. Então, a gente precisa analisar como que essa formação docente bilíngue ela pode ser promovida, né? Além de valorizar a questão da língua, mas também é necessário valorizar a cultura surda, né? De modo que os surdos verdadeiramente sejam incluídos e de forma efetiva. Diante disso, o objetivo geral dessa pesquisa é analisar os desafios e as possibilidades da formação docente para a educação de surdos em uma perspectiva bilíngue e intercultural, buscando compreender de que forma essa formação pode contribuir para uma prática pedagógica inclusiva e sensível às especificidades linguísticas e culturais da comunidade surda, né? Então, esse é o objetivo geral. E os objetivos específicos é investigar como a interculturalidade ela é abordada nos processos formativos de professores que atuam ou atuarão na educação bilíngue de surdos.
Refletir sobre estratégias formativas que possam promover o desenvolvimento de atitudes interculturais e o reconhecimento da surdez como diferença e não deficiência. Então, é preciso que os cursos de formação de professores, eles além de promover o desenvolvimento de atitudes interculturais, eles reconheçam, né, a Libras, ou melhor, as pessoas surdas, como pessoas diferentes, e não como pessoas com deficiência. Porque quando a gente olha para o sujeito como deficiente, às vezes acaba menosprezando essa pessoa, achando que ela é inferior ao ouvinte. Mas, na verdade, nós precisamos ter um olhar mais sensível e respeitoso, entendendo que o surdo ele não é uma pessoa inferior. Não é porque tem a deficiência auditiva que ela é inferior. O surdo, ele que tem, né, a identidade surda política, ele entende-se, ele se entende como um sujeito diferente, que tem apenas uma cultura própria, uma cultura diferente da cultura ouvinte e uma língua também diferente da língua ouvinte, né, que é a língua portuguesa, e no caso dos surdos, eles usam a língua brasileira de sinais. Diante disso, a pesquisa se justifica através da questão da formação de professores para a educação de surdos, que ainda enfrenta muitas dificuldades. Então, percebendo que esses professores que atuam na educação de surdos ainda enfrentam muitas dificuldades, principalmente no que se refere a Libras e a valorização da cultura surda. Muitos educadores eles não estão preparados para atuar de forma bilíngue e intercultural. Por isso é importante refletir sobre como melhorar essa formação para garantir uma educação inclusiva que reconheça a surdez como diferença e promova a equidade, né? O direito de todos terem as mesmas oportunidades. Para isso, utilizou-se uma pesquisa qualitativa, né? A metodologia que foi utilizada foi uma revisão bibliográfica, análise de estudos e documentos sobre formação de professores e metodologias inclusivas. Foi realizada uma revisão bibliográfica com base em livros, artigos científicos, leis, diretrizes sobre educação bilíngue, formação docente e interculturalidade. Também foram incluídos estudos de autores reconhecidos na área, como Strobel, Squilliar, Quadras e Carter. Então, são os autores bem conhecidos e renomados na área da Libras e da surdez. Para discutir um pouco sobre esses conceitos do que é educação bilíngue, o que é que tem se falado sobre a formação de professores, a formação docente e também interculturalidade, eu trouxe algumas citações aqui. A primeira é sobre, né, a citação que concorda com o pensamento de Quadros e Carnop 2004, que diz que a perspectiva bilíngue da educação de surdos parte do entendimento de que a Libras é uma língua natural das pessoas surdas, sendo o português uma segunda língua aprendida prioritariamente na modalidade escrita. Então, o que a gente entende é que o que seria, né, segundo essas autoras, a educação bilíngue de surdos, né, seria duas línguas, sendo que a primeira deve ser a Libras, que é a língua brasileira de sinais, e a segunda língua deve ser a língua portuguesa, só que não na modalidade oral, e sim na modalidade escrita. Por quê? Porque o surdo ele não tem como ouvir, então ele não vai aprender a oralizar, a grande maioria, né, gente? Sabemos que existem surdos oralizados, que são aqueles que foram treinados por fonoaudiólogo desde pequenos, e aí consegue ouvir um pouco, tem um resquício ali da audição, então acaba conseguindo oralizar também. Mas em sua grande maioria, né, eles têm dificuldade em oralizar. Então eles só são surdos sinalizantes. E aí eles têm a obrigatoriedade de aprender o português escrito. Por quê? Porque eles vivem aqui no Brasil, que tem a sua língua majoritariamente português, língua portuguesa. Então, eles também precisam aprender essa língua, só que na sua modalidade escrita. E aí, a formação docente nesse contexto, ele deve considerar não apenas a aquisição de competências linguísticas, ou seja, não é só saber sobre a língua ou saber a língua. É também preciso desenvolver uma postura ética e culturalmente sensível, conforme apontam autores como Squilliar, 98, e Strobel, 2018. Certo? E aí,
Sobre a educação bilíngue de surdos ainda, o autor Antônio, 2017, na página 157, ele vem dizer o seguinte, que a educação bilíngue de surdos é um território que apresenta enigmas e desafios para o professor, para a comunidade escolar, para o próprio aluno e para a sua família. Então, é desafiador. A educação bilíngue de surdos, ela é desafiadora. Não só para o professor, mas para a comunidade escolar, né? Todos os funcionários que ali atuam naquele espaço, para o próprio aluno surdo e também para a sua família. E aí partimos do princípio de investigação de que os surdos sentem mais dificuldade de aprender, adquirir conhecimentos em língua portuguesa escrita, de certa forma, dependendo de estratégias de ensino, ou até mesmo da atenção a gostos particulares para o estudo dessa segunda língua concomitantemente e o aprofundamento da sua língua patrimonial, que é a Libras. Então, perceba que o autor Antônio, ele vem fazer essa discussão, né, de que o que é educação bilíngue de surdos, os seus desafios, né, que ele é desafiado, é um desafio não só para o surdo, mas para todos os envolvidos ali, e também ele vem trazer que a questão da dificuldade, né, do surdo aprender o português escrito, e que muitas das vezes é por conta da estratégia que foi feita para ensinar esse aluno. Muitas das vezes nós precisamos mudar nossas estratégias de ensino, nós como professores, né? A fim de que o surdo realmente venha compreender o assunto ou a matéria. No caso, ele traz aí, Antônio traz no finalzinho de sua fala, a questão de ensinar a Libras e o português ao mesmo tempo, usando uma estratégia de dar atenção aos gostos particulares desse aluno surdo, certo? Isso é interessante. Por exemplo, é você partir daquilo que ele gosta, daquilo que ele entende com mais facilidade, para a partir disso você ensinar tanto Libras quanto português escrito para ele. E aí, a partir dessa situação, compreende-se que o desafio da educação bilíngue ele vai além da estrutura formal do ensino. Né? Ele reside também na necessidade de compreender os sujeitos surdos em sua singularidade, seja ela linguística, seja cultural. Então, é preciso entender tanto a Libras quanto a cultura surda. E aí, partindo para o conceito de interculturalidade, né? O que seria a interculturalidade? Ela é compreendida como a capacidade de estabelecer relações respeitosas entre diferentes culturas, valorizando a diversidade e promovendo o diálogo. No campo da educação de surdos, essa abordagem ela se revela fundamental, uma vez que implica reconhecer a cultura surda como legítima e dotada de saberes e práticas próprias. Isso é o que Perlin, em 2009, traz. Nesse sentido, a autora Strobel, 2018, afirma aqui: percebo que muitas pessoas têm dificuldades de entender a realidade e a cultura surda. Precisamos ajudar os que ainda não entendem que nós temos uma cultura diferente. Trata-se de uma questão intercultural. Surdos devem respeitar a cultura dos ouvintes e vice-versa. Essa troca é muito importante e respeitosa. Então, perceba que a autora Strobel 2018, ela vem falar dessa interculturalidade e da importância de que ela exista, ou seja, de que o surdo respeite a cultura dos ouvintes e vice-versa, ou seja, o ouvinte também tem que respeitar a cultura surda. E essa troca, ela diz que é muito importante e respeitosa. Então, chegando aqui, caminhando para o final, eu trago os resultados da pesquisa que eu pude perceber, né, que existem alguns desafios na formação docente bilíngue para surdos, entre eles eu destaquei 4. Primeiro é a falta de fluência em Libras, porque muitos docentes ingressam na educação de surdos sem domínio adequado da Libras, não sabem Libras, quando sabem às vezes é o básico do básico, bem pouquinho. Isso acaba prejudicando tanto a comunicação quanto o ensino. O segundo desafio na formação docente bilíngue para surdos é a ausência de formação intercultural, em que a formação docente ainda segue uma lógica monolíngue e monocultural, ou seja, onde ensina somente uma única língua e uma única cultura, sem considerar as identidades e especificidades da comunidade surda. O terceiro desafio que eu destaco é a escassez de materiais bilíngues contextualizados. A gente percebe que há poucos recursos didáticos adequados à educação de surdos, às necessidades linguísticas e culturais dos surdos,
Isso acaba dificultando uma aprendizagem significativa. Por fim, um quarto desafio é a invisibilidade da cultura surda na formação. Então, a gente percebe que a cultura surda ela é pouco abordada nos cursos de formação, sendo a Libras muitas das vezes tratada como ferramenta de comunicação e não como uma língua, certo? E aí, para tentar solucionar esses problemas, né, esses desafios que a gente ainda enfrenta, eu trago algumas possibilidades e caminhos formativos na educação bilíngue de surdos. Primeiro, licenciatura em Letras Libras. É necessário que haja mais cursos de licenciatura em Letras Libras e que esses cursos eles venham ser melhorados cada vez mais. É uma formação inicial específica para professores tanto surdos quanto ouvintes. Esse curso ele contribui para o fortalecimento da Libras como língua de instrução, porque se o curso é para formar professores de Libras, é preciso que a Libras seja a língua de instrução nesse curso. E, sendo a Libras sua língua de instrução, entende-se o quê? Que é importante a pessoa, quando vai cursar o ensino superior de licenciatura em Letras Libras, já ter o conhecimento, já ter a fluência em língua de sinais, para poder chegar lá no curso superior e aprender apenas os métodos, as metodologias, estratégias de ensino dessa língua. Mas a parte técnica da língua ele já pressupõe que já sabe. E, além disso, o curso de licenciatura em Letras Libras estimula o reconhecimento da identidade surda e da diversidade linguística. A segunda possibilidade de caminho que eu trago são as práticas pedagógicas colaborativas, em que nós defendemos uma parceria entre professores surdos e ouvintes. Promove também a troca de saberes e ampliação de estratégias metodológicas e ajuda a desconstruir preconceitos e valorizar a cultura surda, certo? Então, a partir do momento que a gente trabalha em colaboração, um com o outro, um ajudando o outro, essa cultura surda ela vem sendo valorizada e, ao mesmo tempo, os preconceitos vão sendo quebrados, desconstruídos. Por fim, terceiro e não menos importante, nós temos a formação continuada contextualizada, em que nós temos baseada na realidade das salas de aula e nas experiências dos professores. Estimula a construção, né, de saberes pedagógicos aplicáveis e promove diálogo com os desafios cotidianos e com a diversidade. Para concluir, né, eu trago que a formação docente bilíngue para a educação do SUS ela deve ir além do ensino técnico, exigindo uma mudança de paradigmas que valorize a interculturalidade. É necessário formar professores sensíveis às diferenças, comprometidos com a equidade e preparados para lidar com as especificidades da comunidade surda. Para isso, é fundamental investir em políticas públicas, fortalecer cursos como Letras Libras, incluir a cultura surda nos currículos e valorizar os saberes da própria comunidade surda. Assim será possível construir uma educação bilíngue inclusiva, justa e culturalmente representativa, né? Então, que a gente possa estar valorizando essa cultura surda e trazendo ela para os currículos, valorizando também os saberes da própria comunidade surda. Porque só assim a gente vai conseguir construir, né, verdadeiramente uma educação bilíngue inclusiva, justa e culturalmente aceita e representativa. Bom, para fechar, aqui são as palavras-chave que eu trago no meu artigo, que é educação de surdos, formação de professores, interculturalidade, educação bilíngue e Libras. Convido a todos vocês a fazer a leitura desse artigo. Aqui estão as referências que eu utilizei para escrever este artigo e meu muito obrigada. É com muita alegria, muita satisfação que eu finalizo aqui a minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês possam ler o meu artigo, gostem da leitura. Desejo a todos um excelente evento, né? O terceiro CONEC, que é o terceiro Congresso Nacional de Educação na Contemporaneidade. Estou muito feliz em poder participar mais um ano aqui, né? E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!